Olá pessoal, boa noite. Aqui quem fala é o professor Abdinardo. E a nossa aula de hoje será sobre regressão logística. Bom, regressão logística ela é utilizada toda vez quando você quer realizar o cálculo da probabilidade de um determinado evento acontecer a partir de um conjunto de variáveis. Por exemplo, na área da administração você pode querer descobrir qual é a probabilidade de um cliente realizar determinada compra ou não, ou a probabilidade de um determinado gestor público cometer alguma fraude ou não a partir de um determinado conjunto de variáveis. O exemplo que eu trarei aqui para vocês sobre regressão logística é desse banco de dados aqui do site Kaggle, que ele vai analisar a partir das seguintes variáveis: a idade e o salário, qual é a probabilidade de se realizar ou não a compra a partir de propaganda de redes sociais. Então, uma vez que eu vejo uma propaganda numa rede social, qual é a probabilidade de eu realizar uma determinada compra, levando em consideração essas três variáveis aqui apresentadas. O banco de dados vai estar disponível lá no Moodle, no qual vocês poderão fazer o download diretamente. Então, só recordando as nossas aulas passadas, é importante que antes de você abrir o banco de dados no Excel ou no SPSS, você dê uma checada neles. Então, você tendo aqui o arquivo que nós vamos trabalhar, você clica com o botão direito e pede para abrir com o bloco de notas. Então, aqui você já está observando que o caractere que é utilizado para identificar os campos é a vírgula, certo? Então, aparentemente, esse banco de dados não precisa fazer nenhuma correção. Então, vamos dar prosseguimento aqui. Então, uma vez que você tem o teu SPSS aberto, você vem aqui nesse botãozinho de abrir, clica nele, você vai lá no teu diretório onde você salvou o teu arquivo e pede para abrir um arquivo no formato CSV, que aqui o SPSS ele entende como se fosse formato texto. E aí vai aparecer aqui o nome do arquivo. Você clica nele, pede para abrir. Uma vez que pediu para abrir, você dá prosseguimento para a próxima tela. E aí ela vai perguntar o seguinte: se o nome da variável está incluído na parte superior do seu arquivo, ou seja, que está aqui na linha 1. Aqui você está vendo o nome da variável. Então você diz que sim. E aqui em cima ele está perguntando se as variáveis são delimitadas por um caractere específico, se é vírgula, se é tabulação, se é ponto e vírgula. E aqui você deixa marcado em delimitado. Clique em próximo. E aí ele vai perguntar como os casos são representados, ou seja, cada linha vai representar um caso, deixa marcado aqui, e quantos casos você deseja importar. Nós vamos trazer todos os casos que estão no arquivo. Clica novamente em próximo. E aqui ele está perguntando qual é o delimitador entre as variáveis. Você vai desmarcar aqui em espaço, e aqui você vai marcar em vírgula. Por isso que a gente abriu anteriormente no bloco de notas, para a gente saber qual é o caractere que está sendo utilizado para demarcar os espaços entre as variáveis. Então, na hora que eu marquei aqui em vírgula, ele já dá aqui um exemplo de como os dados vão aparecer. Não preciso marcar nada aqui. Clico em próximo. E aí ele aparece essa mensagem aqui dizendo que o nome da variável está inválido para este aplicativo. E aí ele já fez a devida correção. Basta clicar em OK. Clica novamente em próximo. Aqui, mais uma vez, não precisa marcar nada aqui e basta clicar em concluir. Clicou em concluir, ele vai abrir aqui o banco de dados com a identificação do usuário, que essa variável aqui não nos vai ser útil. Aqui o gênero, que seria o sexo do respondente, a idade, o salário estimado, isso daqui deve ser o salário anual. E aqui se ele realizou ou não a compra após ver uma propaganda numa rede social. Se você clicar aqui na visualização da variável, você vai ver como ela é classificada. A identificação do usuário ela é numérica, então é uma variável do tipo escalar. O gênero aqui está marcado como sequência. Se o teu SPSS for em inglês, ele vai estar escrito como string, que seria um campo texto. Então, normalmente ela é nominal.
A idade é uma variável escalar, o salário estimado anual é uma variável escalar, e se comprou ou não comprou é uma variável nominal. Então, essa é a principal característica que diferencia a regressão logística da regressão linear. A regressão logística, a tua variável dependente, ela é uma variável categórica, ela é uma variável de classificação. E no nosso exemplo aqui, nós estamos trabalhando com dois grupos. O grupo das pessoas que compraram após ver uma propaganda na rede social e o grupo das pessoas que não compraram a partir da propaganda na rede social. Diferentemente de uma regressão linear, em que a tua variável dependente ela é contínua, ou seja, ela é um número, tal como altura, peso, quantidade de reais gastos em determinado programa social e assim vai. Ok? Qual é o problema que a gente vê logo de cara nesse banco de dados aqui? É que a variável gênero ela é uma variável do tipo texto. E do jeito que ela está aqui, não dá para utilizá-la diretamente na regressão logística. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer primeiro uma adaptação dessa variável aqui do sexo. Então, como é que a gente faz aqui no SPSS? Nós vamos aqui no menu Transformar, clico aqui em Calcular Variável, e aí ele vai abrir essa tela aqui. E aí eu vou criar aqui um novo nome que seria sexo, para diferenciar do título aqui em inglês. Aqui ele está me perguntando que valor eu devo atribuir para a variável sexo. Primeiro vamos começar aqui com 0. E eu venho aqui logo aqui embaixo nessa condição do se. Então eu vou atribuir 0 para a variável sexo se determinada condição acontecer. Que condição é essa? Você clicou aqui no botão se, e aí eu marco aqui incluir se o caso atender a condição. Que condição eu quero que ele atenda? Eu quero que ele atribua o valor 0 toda vez que a minha idade for igual, não se esqueça de colocar aspas, a meio. E aí você fecha aspas. Aspas duplas. Ou seja, toda vez que a age, ou seja, a idade, minto, não age, mas gender, corrigindo, toda vez que gender for igual a meio, ou seja, toda vez que meu sexo for masculino, então ele vai atribuir o número 0. Você clica aqui em continuar. Se você clicar aqui em OK, olha só o que vai acontecer. Ele vai executar. Então, quando ele dá aqui o execute é porque deu certo. E aí, ó, toda vez que o sexo for masculino, ele vai atribuir aqui o número 0. Certo? Tá faltando o que aqui agora? Preencher para o feminino. Então, fazemos a mesma coisa. Vamos em transformar, calcular a variável. E aqui, ao invés de colocar 0, eu vou colocar o número 1. Então, ou seja, ele vai atribuir aqui para o sexo o número 1 se determinada condição acontecer. Que condição agora eu quero? Então, eu quero que ele atribua o número 1 toda vez que o gênero, ou seja, o gender, for igual a female, ou seja, se for igual a feminino. Você clica aqui em continuar, clique em OK. E ele vai perguntar se é para alterar a variável existente. Você marca OK novamente. Feito isso, você observa aqui, ó, na tela de relatório, que ele foi executado. E ao minimizar, você verifica aqui, ó, que quando foi feminino, ele atribuiu o número 1. Veja que ele não apagou os números zeros que foram atribuídos anteriormente para o masculino. Se você não quiser colocar com duas casas, basta você vir aqui em visualização da variável, vem aqui em sexo, e aqui nos decimais você zera as casas. E aí você deixa ele em nominal. Por quê? Porque aqui é uma variável categórica. O que você pode fazer é atribuir rótulos para essa variável categórica. Como é que você faz isso? Vem aqui em valores, clicou aqui, vai aparecer uma nova janela. E aí, toda vez que aparecer o valor 0, você pede para ele atribuir o rótulo de masculino.
toda vez que aparecer o valor 1, você pede para atribuir o rótulo de feminino. Clicou em OK. E aí, eu tenho agora minhas variáveis preparadas para rodar a minha regressão logística. Como é que eu rodo aqui no SPSS? Venho aqui em Analisar, venho aqui em Regressão e venho aqui em Logística Binária. Ou seja, eu vou estar trabalhando com a minha variável dependente que só tem apenas duas categorias. Ou comprou ou não comprou. Certo? Da mesma forma que eu vim aqui, eu poderia também atribuir rótulos aqui para a compra, só para facilitar o entendimento. Então, toda vez que foi 0, eu digo que ele não comprou, seria no. Toda vez que foi 1, posso colocar aqui como yes. Ele realizou a compra. Clique em OK e aí tem um rótulo tal como aqui a variável sexo. Então, venho aqui em regressão, logística binária. Então, esse é o caminho para poder rodar a regressão logística. Clico aqui e ele vai me perguntar nessa nova janela como é que eu devo preencher o meu conjunto de variáveis aqui. Então, a minha variável aqui de comprado vai ser a minha variável dependente. Então, marco ele aqui e clico aqui na setinha. E agora ele está me perguntando quais são as minhas variáveis independentes, que é justamente eu vou preencher aqui em covariáveis. Então, eu seleciono aqui a idade, salário estimado e essa minha nova variável sexo. Clico aqui. Como essa minha nova variável sexo ela é uma variável categórica, eu preciso informar ao SPSS que ela é uma variável categórica. Como é que eu faço isso? Venho aqui nesse botãozinho chamado categórico, clico aqui, e aí eu clico aqui em sexo e informo que ela é uma variável categórica. Basta fazer somente isso e clicar em continuar. Uma vez feito isso, eu venho aqui no menu opções e aí eu tenho que marcar esse teste estatístico aqui, que é de qualidade do ajuste de Rosmer-Lehmann-Show. E eu vou em breve explicar para que ele serve. E aqui você também pode marcar o intervalo de confiança para as variáveis estimadas. Feito isso, clique em continuar. E aí você clica aqui em salvar e ele vai te pedir o que é que você deverá salvar. Vamos salvar essas duas variáveis aqui. A primeira é a probabilidade associada à minha variável dependente, ou seja, se eu não comprei, eu vou calcular também a probabilidade de eu não ter comprado. E se eu comprei, eu vou associar também qual é a probabilidade de eu ter comprado. Então, isso na hora de você fazer a tua análise é muito importante. Marcou essas duas variáveis, você clica aqui em continuar. Feito isso daqui, nós vamos nesse primeiro momento manter o método inserir. Clique em OK. Clicou em OK, ele vai te mostrar o seguinte relatório. Eu tenho o tamanho da minha amostra de 400 observações, não tem nenhum caso ausente, então todas as minhas 400 observações foram utilizadas. Aqui, em relação à minha variável dependente, então, quando eu não comprei valor 0, quando eu comprei valor 1. E aqui a codificação para a minha outra variável categórica, no qual eu tenho 196 respondentes masculino, 204 feminino. Bom, aqui no início ele divide a análise em dois blocos, o que ele chama de bloco 0 e o que ele chama de bloco 1. O bloco 0 é ele fazer a classificação de maneira correta somente considerando a média. Então, aqui no caso, a média ela é pautada no grupo que tem maior observação. Então, o grupo que tem a maior observação é o grupo do não comprou, que eu tenho 257 observações, enquanto que o com comprou é de 143 observações. Então, se eu considerar somente a média para poder fazer essa classificação, ou seja, quando eu falo em somente utilizar a média, é admitir que não existe um modelo de previsão. Então, se eu considerar essa média, eu tenho uma taxa de acerto de 64,3%. Logo, o meu modelo de regressão logística
para ele começar a ser considerado válido, ele tem que ter uma taxa de previsão acima de 64,3%. Do contrário, utilizar a média continua sendo o melhor estimador. Okay? Tanto que aqui ele diz que a variável que estava presente na equação é somente a constante, ou seja, a minha média, e aí ele dá esse conjunto de valores, inclusive dizendo que essa média aqui, essa constante, ela é significativa. Só que como é que eu interpreto esse conjunto de valores? Como eu utilizo uma regressão logística, a regressão logística, para que eu possa linearizá-la, eu tenho que calcular o quê? O logaritmo desses coeficientes. Então, se eu quiser encontrar os seus valores originais, eu tenho que elevar o número neperiano desses valores. Certo? E aí, o que é que significa esse resultado aqui? Principalmente aqui nessa tabela, que é o exponencial de b. Então, que número é esse? Então, se eu for aqui no Excel e digitar aqui, ó, igual a XP, voltar lá. Como é que eu chego nesse número aqui? De menos 0,586, veja aqui, eu tenho aqui 0,556, que é exatamente o 0,556. O que é esse 0,556? É o que a literatura chama de odds ratio. Ou seja, como é que eu chego aqui? Uma outra maneira é eu pegar 143, dividir por 257. Se vocês observarem, também eu chego aproximadamente no mesmo número. Então, o que é que isso significa no final das contas? Significa que se eu jogar uma moeda 100 vezes, tá certo? Então, para cada vez que eu sortear, para cada 100 vezes que eu sortear não, tá certo? Vai surgir dentro desse sorteio a seguinte relação. Para cada 100 vezes que veio não, existe 55,6 vezes que o sim apareceu. Então, essa é a seguinte proporção do odds ratio. Então, à medida que eu for sorteando esses números de maneira aleatória, certo? Então, para cada vez que eu for sortear 100 vezes o não, também vai aparecer, em relação a essas 100 vezes que apareceu o não, também vai aparecer 55,6 vezes em que apareceu o sim. Certo? Então, essa é a explicação do odds ratio aqui. E aqui ele já dá logo uma pista de que variáveis poderão entrar no modelo ou não, que é inclusive dando a significância dessas variáveis. Então, você já está vendo logo aqui que a variável categórica ela não é significativa. Então, ela não vai pertencer ao modelo. Mas se você observar aqui, tanto a idade quanto o salário estimado, eles são significativos. Então, eles vão pertencer ao modelo. Quando eu chego aqui no bloco 1, o bloco 1 está dizendo logo aqui para a gente que existe sim um modelo de previsão. Como é que eu sei que existe sim esse modelo de previsão? Quando essa significância aqui é menor que 5%. Se ela fosse acima de 5%, eu não teria um modelo de previsão no bloco 1 e o bloco 0 seria a minha melhor estimativa para fazer minhas previsões. Quando se chega aqui nesse resumo do modelo, o que é que você deve entender aqui? A razão de verossimilhança ela é muito parecida com o teste aqui quadrado, certo? Então, esse número aqui, quanto menor, melhor. Mas o mais importante é você olhar para esses dois aqui. O R quadrado de Cox-Snell, ele varia de 0 a 0,75. Então, quanto maior, melhor. Enquanto que o R quadrado do Nagelkerk varia de 0 até 1. Então, quanto maior, melhor. Ele é um análogo, ele é o que a gente chama de pseudo R quadrado. Porque ele
é calculado da mesma forma que o R² da regressão linear é calculado. Então, ele é pseudo, mas o entendimento é similar. Então, ou seja, quanto maior esse número, melhor. E para ter uma melhor associação com o R² da regressão linear, eu indico vocês olharem esse último aqui, que é o R² do Nagelkerk, que ele varia de 0 a 1. Então, quanto mais próximo de 1, melhor. E aí, o teste de Rosmer e Lemechow, ele vai me dizer, de fato, se o modelo que eu tenho consegue explicar adequadamente a minha variável dependente. E aí, para que isso aconteça, o resultado aqui da significância ela tem que ser acima de 5%. Como ele foi abaixo de 5%, então isso está me dizendo o quê? Que meu modelo não consegue explicar bem o comportamento da minha variável dependente. E aí, essa tabela de contingência aqui do Rosmer e Lemechow, ele tenta nos mostrar quando é que acontece essa falha. E aí nós vamos ver aqui que o número observado ele tem que ser muito próximo do número esperado. No momento em que começa a haver divergências, é aí em que o modelo começa a falhar na previsão. E aí é por isso que a estatística ela é rejeitada a sua hipótese nula. Qual é a hipótese nula do teste de Rosmer e Lemechow? De que o modelo consegue explicar a variável dependente de maneira adequada. Quando ele rejeita, ele diz que o modelo não explica de maneira adequada. Tanto é que, quando a gente vai olhar aqui esses quadrantes, veja assim, por exemplo, quando eu vou aqui na etapa 7, ele esperava observar 21, ele esperava 17 observações, só que eu observei 21. Aqui eu esperava 25, eu observei 31. Entendeu? Então, isso é a razão de eu ter rejeitado aqui. Bom, mas e aí, no final das contas, o que é que o modelo consegue explicar? E aí, uma das tabelas que ajudam a gente a compreender melhor como é que se dá a qualidade de previsão do nosso modelo é essa tabela de classificação, que também a literatura chama de tabela de confusão. Então, qual é a qualidade de previsão? Eu vou olhar aqui na diagonal. Tá certo? Então, a minha diagonal aqui é que vai me dizer o quanto eu consegui acertar no modelo. E aí, ao acertar esse modelo, ou seja, o não tem que ser classificado com não e o sim tem que ser classificado com sim, então ele me dá uma percentagem global de 85,3%. Ou seja, meu modelo ainda erra aproximadamente 15%. Entretanto, ele é bem melhor do que o modelo zero, que só acerta 64,3%. E por fim, aqui nessa minha última tabela, ele me diz aqui quais são as variáveis que são significativas e quais são as variáveis que não são significativas. Então, como previsto lá anteriormente, a variável sexo, ela não explica, ela não contribui para explicar se eu vou ou não comprar a partir de uma propaganda vista numa rede social, ou seja, o sexo não ajuda nisso. Entretanto, a idade e o salário estimados ajudam sim. Então, quanto mais velho, porque aqui é positivo, então quanto mais velho for, maior é a probabilidade de eu fazer uma compra a partir de uma propaganda vista numa rede social. E quanto maior o salário, maior é a probabilidade de eu fazer uma compra ao ver uma propaganda na rede social. Só que aqui, se vocês observarem, o coeficiente do salário aqui está igual a 0. E aí você pode me perguntar, e aí, professor, como é que isso acontece? Ele aparece aqui 0 porque isso é uma consequência de você ter variáveis com escalas diferentes. Se você voltar aqui no conjunto de dados, você veja que as escalas de salário são bem diferentes das escalas da idade. Então, como é que a gente corrige esse problema aqui? A gente calcula os valores normalizados dele. Então, como é que eu faço isso? Venho aqui em analisar, estatística descritiva e clica aqui em descritiva. Seleciono aqui a idade e o salário estimado, passo para cá, marco essa caixa aqui, salvar valores padronizados como variáveis. Clique em OK.
Tanto é, ó, a média da idade é de 37 e a média de salário é de 69.742. Então, existe uma diferença de escala aí. Quando dizia o padrão aqui da idade é de 10 anos, e aqui é de 34.096. Então, para tornar a comparação mais apropriada, o que é que foi feito aqui? Os seus valores foram normalizados, ou seja, a idade agora tem o seu valor normalizado e o salário tem agora seu valor normalizado. Vou aqui na regressão, novamente, logística binária, e aí ao invés de selecionar essas três variáveis, eu vou redefinir logo tudo aqui. Então, eu seleciono novamente aqui a compra, só que agora eu vou escolher as variáveis padronizadas. Não vou escolher o sexo, porque eu já sei, já de antemão, que ele não contribui para o meu modelo. Então, eu clico aqui em opções, marca aqui o teste de qualidade de Rosmer-Lehmann-Show, o intervalo de confiança aqui para as variáveis e clique em continuar. Método inserir, clique em OK. Ao fazer isso, perceba que aqui, ó, mesmo que eu utilizando as variáveis padronizadas, veja aqui, eu estou utilizando as variáveis padronizadas. Os resultados não mudaram aqui, ó, não mudou aqui, não mudou aqui. Deu uma leve mudada aqui, mas não para dizer que é bastante diferente. Aqui deu 0,628. Lembre-se, eu excluí o sexo. Aqui eu excluí o sexo, caiu de 85 para 84,5. Mas o importante disso daqui é que ele não muda de maneira geral o resultado final. O que vai importar é justamente aqui, ó, que antes você estava enxergando 0, mas agora você está enxergando um número. E aí você vê o quão é importante essa variável padronizada para o meu modelo final. Então perceba que a idade ela é mais importante que o salário. Para, nesse exemplo, definir se você vai ou não realizar uma compra na rede social a partir de uma propaganda vista na rede social. Ok? Por fim, como é que a gente visualiza esses resultados? Para eu visualizar os resultados, quando você vai rodar uma regressão logística, você tem a opção de salvar aqui os resultados. Lembra que as probabilidades é associação de grupo? Então, se eu marco aqui em probabilidade e associação de grupo e peço para continuar, ele vai rodar mais uma vez o modelo, só que o que me interessa agora é isso daqui. Ó. Então, aqui é a probabilidade de eu comprar e aqui que grupo eu pertenço. Então, como é que o SPSS ele calcula? Então, se a minha probabilidade aqui, que varia de 0 a 1, for abaixo de 50%, eu pertenço ao grupo que não compra. Se minha probabilidade for acima de 50%, eu pertenço ao grupo que compra. Então, como é que eu visualizo isso graficamente? Eu venho aqui em gráficos, e aí eu escolho aqui um gráfico de dispersão ponto. E aí eu vou selecionar aqui um gráfico de dispersão simples, clico em definir. Venho aqui, ó, para o meu eixo Y, eu vou querer que seja a minha probabilidade prevista, só que aqui eu vou usar a minha probabilidade aqui 2, né? E aqui no eixo X, eu vou utilizar aqui, por exemplo, a idade. Marquei esses dois, clico em OK. Ao clicar em OK, ele vai produzir esse gráfico. E a grande característica da regressão logística é que a curva ela lembra um S. Certo? Ela lembra um S. Então, se você for aqui fazer uma pesquisa bem rápida na internet, aqui no Google, e aí você digitar aqui, ó, regressão logística, você pode inclusive usar o Wikipedia aqui, que ele é bem confiável nesse sentido. Ele vai te mostrar aqui deixa eu voltar aqui.
a curva característica da regressão logística, que ela tende a ser esse formato de S aqui. Ó. Então, esse é o formato esperado para uma regressão logística, que ela tem esse formato de S aqui. Okay? No nosso exemplo, lá do SPSS, veja que ele não segue bem esse formato de S. Você percebe que à medida que a idade vai aumentando, lembre-se que essa idade está aqui padronizada, à medida que a idade aumenta, a minha probabilidade de efetuar uma compra também aumenta. Por que ela não está tão parecida com esse S aqui? Lembra-se do teste lá do Rosmer-Lemeshow. Como ele foi rejeitado aqui, ele está dizendo que o modelo não efetua essa classificação de maneira apropriada. Eu posso fazer também esse mesmo gráfico usando, ao invés da idade, eu utilizando aqui o salário. Mais uma vez eu vou usar aqui o salário padronizado. Clique em OK aqui. Ao utilizar o salário padronizado, a coisa fica bem pior. Mais uma vez, em função do teste de Rosmer e Lemeshow, que ele diz que o modelo não explica bem. Mas por que o salário ele é mais disperso do que a idade? Aí você vai olhar aqui nos coeficientes. Ó. Veja que como o coeficiente da idade é maior que o coeficiente do salário, então a idade tem um melhor poder de explicação do que o meu salário. Embora ambas as variáveis sejam significativas, em conjunto com a média. Ok, pessoal? Então, essa é a explicação de como vocês rodarem regressão logística no SPSS. Maiores dúvidas, é só me contatar.